Let's talk about Falcons, baby! Olá, fãs de artefatos marrons e criadores de falcões da nossa podosfera. Bem-vindos a mais um round no nosso Ringue dos Bárbaros. Eu sou o Thiago Jaquelli, tenho aqui comigo o Fernando Portelada. Fiquem ligados que o próximo Spike do Pré-Modern provavelmente vai vir lá de Terras Natais. E hoje temos um convidado desespecial. Ele que nos visita sempre de formas diferentes, mas é uma visita sempre recorrente. Pode ser de um jeito profissional, pode ser de um jeito da vida. E vamos começar falando do burnoutinho no Magic, que no caso está afligindo um senhor Portelada. Conte mais sobre o seu caso. Cara, uma coisa que... Cara, esse mês está sendo muito complicado em questão de Magic. E, obviamente, não só no Magic, mas é reflexo. Mas eu acho que eu já comentei antes que a parte que mais me atrai no Magic é a competição. Eu gosto de ganhar, eu gosto de jogar bem a nível alto. E eu tava tendo meses maravilhosos. Acho que desde novembro que eu não perdia um top no Mensal BR. Eu tinha feito vários tops também no Mensal Americano, que é um campeonato um pouquinho mais competitivo. E tava indo maravilhosamente bem de Stasis. E esse mês, por algum motivo, eu sabia que eu não devia jogar. Eu tô passando por umas mudanças de vida... E eu não tô com a cabeça realmente focada no jogo. E é visível também no resto do comportamento, porque quando você tá imerso no Magic, você acompanha o jogo fora do jogo, né? Do playmatch. Você vê vídeos, você acompanha a lista, você vê as discussões, você procura a galera no Discord, vê primers. E eu fiz muito isso nos últimos meses, quando eu tava, assim, muito pilhado com o Stasis. Tava tendo resultados maravilhosos com o deck. Eu cheguei acho que a fazer 19-2, 17-2, assim. Enfim, tava com uma win rate de 90% com o deck. E esse último mês eu simplesmente parei. Parei de acompanhar tudo, parei de acompanhar gameplay, parei de ler sobre o deck, sobre o que as coisas estão... o que as pessoas estão fazendo. Então, obviamente, não tive os resultados esperados que eu tava tendo previamente. Nesse mês eu fiz 1-4 no pod, salvo engano. Foi assim, um mês terrível. E além disso, teve outros interesses que eu acabei adquirindo. Eu comecei a jogar um jogo de videogame que tá me interessando também. Então, tô passando o tempo livre mais desses outros hobbies. Questão de trabalho também e tudo mais. Enfim, eu sabia que eu não devia ter jogado. Eu não tava feeling it. Não tava sentindo assim, porra, que vontade de jogar. Não tava mesmo. E acabei empurrando por 2 motivos. Um, porque eu tenho medo de me arrepender. É um campeonato que demora um mês, né? Então, uma coisa que até o Jaqueline já falou, não é uma coisa que se conserta em uma semana. Tipo assim, eu vou faltar essa semana na lojinha, tá de boa. É um mês. É um mês que se eu disser não vou jogar, eu perdi um mês sem jogar. E se me der vontade daqui a 10 dias. Fudeu. Então, esse foi um dos motivos. Acabei me inscrevendo um pouco empurrado pra tentar não perder, né? O famoso FOMO, Fear of Missing Out. E outro é o ranking do Invitational. Eu tava bem colocado no ranking até então, não sei como vai ser depois da última atualização. E como eu não ganhei nenhum campeonato, tava sendo mais por constância, eu resolvi insistir pra também tentar pegar o top e tentar continuar nessa bola de neve de me classificar por Invitational, que eu também já falei aqui que é um dos objetivos. Mas, cara, simplesmente não fluiu. O mensal gringo que eu tô jogando de Replenish Control tá indo melhor. No momento eu tô 3-1. Perdi nos detalhes e na sorte pro cara que tá 5-0. Eu tenho uma partida que vou jogar hoje no dia da gravação. Então, assim, resultados melhores. Dá pra ir 4-1, talvez. Entrar de wildcard no top. E eu acho que mudar de deck, depois de passar 3 meses jogando só de Stasi, 2 campeonatos de Stasi por mês, foi benéfico, porque te força a pensar mais nas decisões e não ir tanto por heurística. No caso do Stasi, eu já tava muito acostumado com tudo. E talvez não estivesse pensando o suficiente nas coisas que eu estava fazendo. E como Replenish Control foi algo que eu fiz. E como Replenish Control foi algo que aconteceu também igual. Eu joguei muito com ele, tive resultados excelentes. E o último torneio que eu joguei com ele foi péssimo. Notei que, mais ou menos, quando chega no 3º mês jogando com o mesmo deck, sem muitas alterações, eu começo a perder o interesse. Eu tenho uma planilha onde eu anoto todos os resultados, todas as partidas que eu jogo.
E eu começo a observar o número de partidas, então foi mais ou menos uns 3 campeonatos com cada deck até eu perder o interesse e não ter resultados bons. Foram 2 campeonatos muito bons, ou 3, né? No caso de jogando gringo e BR. E depois um campeonato muito ruim, que me motiva a trocar de deck. E foi mais ou menos isso que rolou. E é isso. Basicamente, eu acho que eu dei uma saturada de jogar de Stasis. O deck não é culpa do deck. O deck é maravilhoso, ele é muito divertido de se jogar com e contra, já falei isso também. É um xadrez mental diferente, mas eu acho que tá estagnado, olha a ironia, está parado tanto tempo nessa questão de deck, de playstyle, acabou afetando um pouco a minha vontade de jogar o Magic, causou essa estafa, esse burnout do jogo, e entre outros fatores que a gente vai comentar mais pra frente, mas é isso. Mês que vem, não sei se jogo, tenho medo de atrasar meus pontos de Invitational, mais ainda, mas se jogar, definitivamente não vai ser de Stasi. Pois é, a gente tem aqui uma questão que eu acho que é dupla, né? Tipo, uma é de ciclos e uma de fadiga. E uma coisa tá ligada à outra, eu acho. Assim, tipo, é o ciclo do deck, você já percebeu que você tem um ciclo de se interessar, aprender, entrar num piloto automático, depois que você já aprendeu, já sabe o que fazer, e aí causa uma fadiga e você vai mal, assim, tipo... Eu acho que todo mundo tem isso, né? E num formato onde o metagame anda um pouco mais devagar que os outros, dá pra você fazer isso, né? Tipo, num standard da vida, nesse tempo todo que você jogou de Stasis, já teria saído uma outra coleção, você seria obrigado a mudar de deck. Ou você mudaria de deck, ou você estaria enfrentando outros decks dentro do formato, que o formato teria andado, assim, tipo, mesmo que o seu deck continuasse. E são ciclos, né? A gente tem um ciclo natural de... Cara, é o hobby. Ninguém aqui é um jogador profissional de verdade, de receber para jogar. Então você precisa ter esse ciclo, precisa que esse ciclo esteja no seu ponto onde você tenha interesse. Tipo, seja trocando de deck, ou seja, tipo, percebendo se, esse deck já deu, vou trocar para outro deck. Porque imagina você jogar sem estar com vontade de jogar. Isso é uma coisa que a gente faz no trabalho. E até nisso, do seu trabalho, te leva a um burnout real, né? Tipo, é algo que eu digo, tipo, da vida real, né? Você fica queimadito, você não consegue mais funcionar. Eu até vou entrar num lance autobiográfico aqui, porque eu acabei de ter um burnoutinho na quinta-feira, estamos aqui gravando no domingo. Cara, na quinta-feira eu saí do trabalho e simplesmente eu fiquei igual filme. Sabe quando a pessoa tá numa praça, tipo, e esquece esqueci o que eu tinha que fazer. Eu saí do trabalho e esqueci o que eu tinha que fazer, que no caso era pegar um ônibus e voltar pra casa. Isso aí é um burnout. E aí minha vida foi ladeira abaixo, né? Tipo, na sexta-feira o trabalho foi uma merda. Tipo, ontem eu fiquei fazendo literalmente nada pra ver se eu me recuperava. Hoje eu tinha uma coisa pra fazer e perdi a hora. Isso aí te deixa um rastro na sua vida, assim. Tipo, uma semana quase jogada fora, assim. Tipo. Mas como é trabalho, se você, eu não posso parar de fazer o que eu tô fazendo. No Magic, você pode fazer. Você pode não jogar Magic. Faz parte do ciclo do Magic não jogar Magic. E aí, o que você anda pensando a respeito? Dar uma semana de férias, esperar passar esse fim de mês? Tem 2 fatores que eu tô vendo que aconteceu nesse mês, assim, eu falei aqui já que eu me mudei, e eu também já falei várias vezes que eu tenho um filho pequeno. Então as coisas estão um pouquinho complicadas, porque assim, ele ainda não tá se adaptando à casa nova, é uma dinâmica diferente, as coisas estão em um lugar diferente, ele tá exigindo um pouco mais da minha presença, não quer ficar tanto sozinho e tudo mais, mesmo que, enfim, é o mesmo sofá da outra casa, mas foda-se. Criança, né? Então, assim, a rotina tá um pouquinho mais puxada do que o normal. E eu sinto que eu tô dormindo pior, porque talvez ele não tá relaxando tanto, talvez, enfim, paternidade. Todo mundo aí é velho aí, sabe como é que é. E eu acho que isso também tira um pouco a atenção do jogo. E teve outro fator, que eu tenho um amigo
Quem é do Pauper provavelmente conhece, eu sei que tem muito jogador de Pauper que hoje tá no Premodern, é o Álvaro, ele é analista de dados, ele tem um site chamado Mind Gears, e ele tava me explicando sobre a lei dos grandes números, porque várias partidas de Stasis, desse último mês, eu cheguei a ter não partidas, eu ziquei muito, eu fludei muito, eu tive problemas de, entre aspas, sorte, provavelmente efeito borboleta de alguma decisão que eu tomei lá atrás, não coisa da partida, mas ele tava me explicando sobre a lei dos grandes números, que conforme a gente vai jogando, a gente começa a encontrar situações que podem ser desfavoráveis e vai meio que planificando o que é esperado de uma win rate ou de um jogo de Magic como um todo, né? Eu tive muita sorte, um desempenho absurdo no começo, mas, enfim, eu até pedi pra ele explicar um pouco sobre essa questão e a gente vai deixar o áudio pra vocês. Então, eu e o Fernando, a gente estava trocando uma ideia recentemente, né, sobre essa questão de percentual de vitórias e tal, de placar, scores, e aí eu comentei sobre a lei dos grandes números, né, e a lei dos grandes números é uma lei que faz parte ali do teorema da probabilidade, e ela diz mais ou menos que, de acordo com o que você vai repetindo o mesmo evento várias vezes, né, a média aritmética dos resultados da realização desses eventos, ele tende a um valor esperado. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente executa no Magic, né, como em qualquer outra coisa na vida está sujeita à probabilidade, quando a gente executa um evento, um número suficientemente grande de vezes, ele vai tender a um valor que a gente está esperando. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, eu espero que metade das vezes ela dê cara e metade das vezes ela dê coroa, né? Então, se eu jogar moedas vezes o suficiente, ela vai realmente tender para um valor em que metade é cara e metade é coroa. No Magic, a gente tem ali um valor esperado que a gente leva em consideração mais ou menos o que a gente espera vendo o resultado dos outros jogadores, né? Então, um jogador ali, por exemplo, pro player, até uns anos atrás, a gente tinha uma consideração ali que era uma coisa meio estipulada, né? Era meio arbitrário, mas era uma medida que a gente tinha em relação à observação de vários jogos de vários pro players, de que os pro players tinham ali uma média de percentual de vitórias entre 65% e 66%. Então, em 66% dos jogos que eles jogavam, eles ganhavam. Então, se a gente está lidando com uma situação em que a gente está jogando contra jogadores bem instruídos no jogo e jogadores que sabem realmente como jogar e são competitivos, a gente tende ali, se a gente for bom o suficiente, se a gente tiver habilidade suficiente perto de um pro player, que a gente tenda para esse valor de 65%. Da mesma forma, o contrário, né? Os jogadores que não são ali tão com habilidades tão afiadas ou que não são realmente jogadores tão competitivos, eles tendem a ter um percentual de vitórias que se aproxima mais da média ali, que é realmente 50%, né? De ganhar metade e perder metade. E o que eu estava conversando com o Fernando era justamente isso, né? Que conforme a gente vai aumentando o número de jogos que a gente executa, maior é a chance da gente começar a aproximar o nosso win rate do que é um win rate médio de jogadores que têm a mesma habilidade que a gente, que jogam com um ambiente tão competitivo quanto a gente joga. Aí, no caso, a gente estava falando ali sobre os eventos que levam em consideração isso, né? Como a lei dos grandes números, ela realmente tende a considerar todo um arcabouço de eventos que podem te levar à vitória ou à derrota, não necessariamente só a sua habilidade de jogo, né? Vão ter dias que você vai estar um pouco mais desconcentrado, ou um dia que você não vai estar tão bem-humorado, ou vai ter um dia que às vezes você está jogando online, a conexão cai, que vão contar como derrotas para você, que já está sendo considerado nessa lei, porque essa lei ela considera tudo ali dentro do que pode acontecer, que pode te levar a uma derrota. Mesma coisa nas vitórias, vai ter dias que você vai estar mais motivado, um pouco mais afiado, que aquilo ali realmente vai ser o diferencial para que você ganhe, isso também já está considerando ali dentro da lei dos grandes números, né? Então, conforme você vai aumentando o número de jogos, a tendência é que você leve o seu percentual de vitórias mais para a média ali do que é realmente o percentual de vitórias de uma pessoa que tem habilidades parecidas com a sua, e que jogam em ambientes que são tão competitivos quanto o ambiente que você está acostumado a jogar. E depois de tudo isso, respondendo a tua pergunta final, o que eu pretendo fazer, dá um tempo. Eu acho que é o mais óbvio. Como você falou, a gente não precisa jogar Magic. A gente não ganha pra isso. Mês que vem, ou eu vou jogar com um deck muito for fun, uma groselha maluca, ou eu não jogo. E, por acaso, depois que que estou jogando esse mês do Mensal Gringo de Replenish Control, que é um deck que também já me deu relativo sucesso nos torneios de Premodern,
eu me interessei um pouco mais nele. Deu vontade de pesquisar a lista, uma coisa que eu tava fazendo hoje, tava conversando com um amigo sobre como dar uma afinadinha no deck, que eu peguei exatamente a mesma lista que eu joguei no final do ano e tô jogando. Então, será que tem alguma coisa pra mudar? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Talvez seja uma esperança, saca? Tipo, essa excitaçãozinha de ter uma coisa nova. Esse momento de descoberta, ele é muito importante pra mim. E eu tento me lembrar disso. Porque, novamente, vou falar isso pela 20ª vez, eu tô jogando um jogo de videogame, é o Lords of the Fallen, que chegou na versão 2.0 e tá bem legal, fica a dica. E eu gosto desse estilo de jogo, gosto de Souls-like. Elden Ring foi um jogo que joguei pra caralho, é maravilhoso, tem uma tatuagem de Elden Ring. E a melhor parte do jogo não é quando você tá com a build certinha, OP, no nível 200. A melhor parte do jogo é quando você tá descobrindo, quando cada passo é feito com cuidado, quando você tá lendo a descrição dos itens, quando você não sabe pra onde você tem que ir. Essa descoberta, percebi observando o meu próprio comportamento, é uma coisa que me anima demais. E talvez seja a mesma coisa com o Magic. Faz tempo que eu não compro carta, porque basicamente não tem nenhum deck que eu queira montar agora. Assim, o único deck que eu gostaria de jogar, os únicos, custam os olhos da cara. Então não tô comprando carta nova, chegar cartinha legal. Não tô descobrindo um deck novo, porque já, enfim, acredito que peguei as manhas do último deck que eu montei. Então a questão da descoberta tá morna, tá fria. E talvez seja um problema também. Então, dá um tempo, trocar de deck. São decisões que eu vou tomar daqui pra inscrição do próximo mensal. O Magic tem essa vantagem que ele tem várias facetas. Tem várias coisas para você gostar dentro do Magic, né? Você já falou que gosta de ser o executor. Pegar o deck, masterizar ele e tal. Mas tem esse lado que também você precisa estar sempre descobrindo. No caso, tipo um deck selection, talvez você ter esse momento da descoberta, assim, eu gostei desse deck, quero escolher o deck para masterizar, né? É uma outra faceta que às vezes você precisa ter, né? Assim, eu acho que não existe dinheiro suficiente no Magic que faça valer a pena, mas no mundo ideal, um time de Magic teria esses papéis, né? Tipo, o cara que vai lá sentar na cadeira e jogar, um cara que fica pensando como deck builder, um cara que seja um deck fique apertando os parafusos do deck para melhorar o deck, um cara que prepare para tal metagame, que faça os últimos acertos para entregar na mão do jogador. Eu acho que no mundo ideal, dentro de um time de Magic suposto, idealizado, teriam esses papéis. No fim, é um jogo solitário e a gente faz tudo isso, né? Algumas coisas melhores que as outras. Fiquei pensando aqui, me colocando lembrando da época que eu jogava bem e pensando nisso aí. Falei, cara, tipo, às vezes você tá percebendo que você já tá masterizando com um deck, você já tá pensando no próximo. Mesmo que você ainda tenha uma lenha para queimar no deck que você esteja, tipo, nos Tazes. Já pensando aqui no próximo, tal, tipo, já levantando hipóteses, já pensando em lista e não sei o quê. Acho que ver assim pode ficar mudando o seu foco de um modo que você não se queime com o Magic. Eu fico muito queimadito com o Magic no quesito burnout. Eu fico, tipo, cara, eu posso passar anos sem pensar nada, sem olhar pra carta. Eu acho que a falta de comunidade, que nem você falou, de uma equipe, também atrapalha, porque quando você tem amigos e companheiros, colegas que estão com mais ou menos o mesmo objetivo, você tem um gathering, né? Não é só Magic. E eu não tenho pré-modern na minha cidade. Não jogo outro formato. Não existe Magic fora do pré-modern pra mim. Isso que a Wizard faz hoje não é Magic. Então, falta. Quando eu jogava Pauper, tinha isso. Tinha uma comunidade, a gente ia pra loja toda semana, a gente conversava, eu jogava mall pra tentar ir melhor no torneio da loja e tava dando um resultado absurdo. Então tinha um objetivo em comum com outras pessoas,
tinha amigos. Eu joguei, uns 2 anos só de Tron, basicamente. Montava outros decks, brincava, mas basicamente meus torneios eram de Tron. E eu não enjoava. Sempre tava trocando uma cartinha ali. Tinha outro amigo meu que também jogava de Tron, era o main dele, então a gente teve uma relação muito próxima, buildando os decks juntos. E antes disso, há muito tempo atrás, também tive isso quando eu jogava, tipo, Extended Piscatog. Cara, eu jogava todo dia com os amigos na minha casa. Enfim, eu acho que ter essas pessoas ajuda a diluir o fardo de jogar Magic. Porque às vezes isso, é um fardo. E volta também uma coisa que eu falei antes, né? O jogo, fora do playmatch. Porque quando você tá tão focado ali no resultado, nas cartas que tá comprando, no seu pique do impulso, as coisas ficam muito fechadas, né? Então, ter mais pessoas para pensar com você sobre isso, para dar risada dos acontecimentos, comemorar as vitórias, talvez ajude. Um dia talvez role, possivelmente não, mas por enquanto é o que temos. Pois é, meu gathering do Magic é vir aqui gravar com você uma vez por semana. E sim, né, você ter o time, você realmente um time, você não precisa ter um time, você ter um grupo de pessoas para compartilhar informação, assim, de um jeito mais focado, né? Não no grupão onde as pessoas ficam falando o dia inteiro e aí os assuntos são aqueles assuntos que ficam circular, assim, tipo, é proxy, é não sei o quê, é spike de alguma carta idiota. Vamos falar de falcões, cara. Ali não é o lance de quem realmente tá querendo levar o jogo mais a sério, em termos de jogar bem, né? Não, e tá tudo bem. Ninguém precisa. Você não precisa, mas a gente precisa. No caso, pelo que eu e você precisamos, particularmente, assim, tipo... Cara, jogar... Eu acho que eu fico nessa de falar que eu não gosto de jogar, porque eu não gosto de jogar por jogar. Eu gosto de jogar... e entrar no hiperfoco, assim, tipo, jogar e falar assim, cara, hoje eu vou sentar a bunda aqui nessa cadeira e vou jogar 15 rodadas, vou jogar um GP inteiro num dia só. E não ficar, mais tempo combinando que horas vamos jogar do que sentado jogando. Eu não consigo. Isso me deixa burnoutado. Eu tô jogando pra quê? Pra nada, assim, tipo... Por isso que eu tenho essa dificuldade, assim, eu preciso falar assim, vai ter um torneio, sei lá, Fernet, vamos fazer o merchan aqui, vai ter o Fernet Open. Resolvi que eu vou ganhar o Fernet Open. Vamos sentar eu e você e mais pessoas selecionadas, traçar um plano. Teoria do elefante com todos os decks. Treinar, imprimir o gauntlet do formato pra gente ficar sabendo todos os matchups. E sentar lá no dia do Fernet e ganhar de todo mundo. O meu estilo de jogar Magic é esse. Não é ficar, tipo, farofando. Eu vou jogar aqui de... O W Goblins, né? Nem tem Goblins, mas eu não vou ficar aqui inventando um W Goblins. Eu vou sentar com o deck que eu acho bom, não precisa ser o deck mais famoso, não precisa ser o deck... vou achar um deck, vou treinar, vou saber o que fazer e tal, tipo... E esse processo é o processo que me anima no Magic. E para você tem um outro processo que é descobrir do que jogar, né? Tipo, a gente tem esse esquema. E o que sai muito disso é uma coisa que faz parte, mas não é o que a gente gosta. Né? É uma coisa que não é o que motiva a gente a jogar. É um assunto complicado, tô pensando assim... A única coisa que eu posso dizer disso tudo que você falou é que, cara, se eu tivesse nascido no Maranhão, acho que tu nunca ia ter jogado Magic, porque tem que viajar, saca? Você tem que ganhar algum qualificatório que tenha por aqui e depois viajar. Aqui o que rola é pro player de FNM. Ou eu ia sentar no mall e ser um grinder do mall, passar a vida vendendo ticks. Eu conheço gente que é muito boa de Pauper. E eu sabia mais ou menos quanto essa pessoa ganhava por mês grindando. E eu pensei assim, caralho, esse é o topo dessa, entre essa profissão, né? Não compensa. O meme, né? Não compensa, cara. Porque, tipo,
A gente tá falando do, saca, do pro player do grind, o cara que é absurdo. E eu sabia mais ou menos quando ele ganhava e eu falava assim, não, é difícil chegar nesse nível. Então, assim, a gente, quando pensa no salário de jogador de futebol, a gente pensa no arrombado Neymar. A gente não pensa no cara que tá na 4ª divisão ganhando R$2.000 por mês. Que são 95% dos jogadores ganhando 2 salários mínimos. Então a gente vê o fodelão do grind tirando X mil por mês e fala assim, cara, vou tirar X mil por mês, você não vai não. Você vai tirar menos da metade disso. Eu tenho 2 amigos que são mais próximos, assim, eu conheço um monte de gente que vende Tix, né? Mas o João da Pochete, já falei dele aqui, e o Gabrielzinho Darkbone, no mall. Cara, o João, ele trabalha no home office e ele faz uma renda extra porque ele joga pra treinar. E os dois acabam indo pra Pro Tour e tal, tipo, de vez em quando. Como um efeito colateral, sabe? Tipo, você fica lá no mall, cara. Eventualmente você vai estar jogando só com pessoas do seu nível. E o nível deles é, tipo, top 8 do PTQ que tem em São Paulo, né? E fico nessa, tipo, vou spikear aqui um challenge, uma parada dessa, vou fazer aquele no Arena lá que tem pra ganhar o box. Ganha box, vende a box. Quando você chega nesse ponto, é muito legal. Mas assim, quando começou a ter playpoint, eu falei assim, cara, não dá pra fazer isso. E foi uma época que aconteceu um monte de merda na minha vida. E acabou coincidindo, assim, mas tipo, aí eu larguei mão dessa vida. Cada um tem a sua motivação, né? E aí você tem uns amigos assim, você consegue fazer o shortcut e ficar só com a parte que você realmente gosta do Magic. Se eu não gosto de ser deck builder, eu posso falar assim, e aí, qual a boa do formato tal pra jogar o torneio tal? A pessoa vai mandar uma decklist, 3 decklists, assim, qualquer um desses 3 aqui tá ótimo. E tipo, você confia cegamente na pessoa e você só joga. Ou o contrário, ou eu falo assim, cara, eu não gosto de jogar, eu me canso jogando, gosto de deck building. Você pode falar assim, cara, montei essa lista aqui, testa aí. Aí a pessoa vai e ganha uma parada com o teu deck. Você pode ficar, quando a gente se junta, isso serve pra vida, né? Atenção, trabalhadores, quando vocês se unem, as coisas acontecem de um jeito muito melhor. Se você tem a organização e você tem um objetivo em mente, você consegue melhorar a sua própria vida naquele ambiente. E a gente está falando do Magic, mas eu posso estar falando de ambiente de trabalho também. Ou posso não estar falando, você decide. Um fato curioso que eu lembrei agora, sobre essa questão de hobbies e ter outras coisas fora do Magic e tudo mais. Tava discutindo com os amigos esses dias no WhatsApp sobre como o torneio gringo ele é muito mais engajado que o torneio BR em questão de marcar os jogos e tudo mais. Talvez seja uma coisa cultural até. A gente sempre teve esse problema, né, do nossos pods de finalizar os jogos. E no torneio gringo não é assim. E esse mês, por coincidência, eu caí no pod do Rich Shea, que foi o campeão norte-americano agora. Grande Rich Shea, lenda do Vintage. Cara, o cara, ele é maravilhoso, ele é um gentleman, saca? Todas as vezes que eu tive o prazer de ser amassado por ele no Magic, foi uma ótima experiência. Eu vi pessoas falando mal dele no grupão. Cara, quem fala mal de Rich Shea não conhece ele. De verdade, assim, no fundo, é possível que ele seja um arrombado, mas todas as interações que eu tive com ele, não foram poucas, foram sensacionais. O cara é super gente boa, super educado, super solícito, um fucking doutor Rich Shea. E o que eu ia falar dele é que é uma galera que vive e respira Magic, não é só ele. Então, tipo assim, quando lançaram o pod, tipo, o cara lançou o pod agora, 10 minutos, o grupo tá criado, e a galera tá marcando o jogo e já estão jogando, e eu fiquei assim, bicho, vocês não tem série pra assistir, não? Vocês não têm filho pra criar, vocês não têm videogame pra jogar, saca? Vão dormir. E os meus jogos, eles são marcados a toque de caixa brasileiro, né? Então, não, amanhã a gente joga pra eu me preparar psicologicamente, reservar o horário e tudo mais. É uma galera que tem o Magic como uma prioridade muito alta na vida, cara.
E aí o resultado aparece, né? Sim, os torneios que eu joguei, principalmente no mall, eu tenho esse pique. Eu acho que é um pique gringo, porque quando eu joguei o europeu também foi assim. Cara, saiu o pod. Quem tá de bobeira aí agora? Vamos jogar. Foi o primeiro a acabar o meu pod lá, quando eu tava jogando o torneio do mall. Mas é uma parada que me incomoda. Eu não quero ficar marcando as coisas e, tipo, chega na hora e desmarca. Fala assim, cara, tipo, pra um lado ou pro outro. Chega na hora, tipo, eu não consigo por algum motivo. E realmente, eu tenho lá meus problemas lá do meu autismo e tem hora que não dá, cara. Tipo, tem hora que eu preciso fazer nada. E se essa hora for a hora que eu marquei de jogar Magic, eu vou perder. Porque minha cabeça não vai estar ali. Não, total. Isso acontece comigo com o jogo em cima da hora. Eu não sou bom com urgências, não sou bom com coisas que acontecem espontâneas. Então, eu sou uma pessoa muito metódica, sou muito planejado em tudo. Então, assim, cara, eu falei meus horários, a gente vai jogar hoje às 9 horas da noite, beleza. É tipo assim, 7 horas eu tô começando a pensar, pô, a gente vai jogar com fulano de tal. Não é aquela coisa que eu tô fazendo nada e vamos jogar agora? Bora. Tipo, minha cabeça tá precisando de outra coisa, cara. Tá precisando da conta, tá precisando do trabalho, tá precisando... Tem que comprar coisa pro meu filho, saca? Tipo, a cabeça não tá focada naquilo. E eu não consigo performar se eu não tiver preparado psicologicamente. Então, assim, não, vamos jogar? Vamos, mas, porra, hoje a minha noite é livre, mas eu tô pensando seriamente em jogar videogame, não tô pensando em Magic. Eu tô pensando em assistir o episódio novo da série X que eu tô vendo, não tô pensando em Magic. Vamos amanhã, depois que eu assistir a série e tal, a gente joga direitinho. Assim que minha cabeça funciona um pouco. Pois é, mas aí nesse mundo aí, a gente não vai terminar de fazer os pods nunca, né? Até tá as duas pessoas com cabeça pra jogar ao mesmo tempo. Mas é por isso que eu acho que eu não me acostumei com esse lance de torneio mensal. Eu prefiro falar, tipo, sábado tem um torneio e o meu dia vai ser pra jogar Magic. E aí chega lá com a cabeça pra isso. Tipo, planejo a semana para que nesse dia eu faça isso. Mesmo que eu faça 0,2 drop, fique lá. Eu acho menos... Me queima menos do que ter que ficar, porra, o mês inteiro pensando, eu preciso marcar o jogo com fulano porque não tá dando certo, eu trabalho na hora que ele quer e na hora que o outro pode eu tô dormindo, que eu durmo cedo, não sei o quê. Ficar pensando nisso, eu já nem sentei pra jogar e eu já tô estressado. Né? E planejamento. E eu gosto de fazer, tipo, vamos começar a marcar, tipo, saiu o pod hoje, já vamos começar a marcar para poder as coisas darem errado e a gente não se afobar pra jogar correndo no final do prazo. Né? Tem gente que já pula direto pro pensamento de essa semana não tô afim, vamos marcar já na outra semana no final. Eu tento fazer, sabendo que as coisas podem dar errado, eu tento já fazer o mais cedo possível, porque se der errado, tem tempo de manobra pra não cagar tudo no final, né? Mas isso pode ser só toque. Eu acho que os prazos geralmente são muito generosos. A gente tem, tipo, quase uns 20 dias pra jogar 4, 5 jogos, saca? Dá tempo. Mas todo dia estamos tentando jogar. E de 20 dias, 4 ou 5 a gente consegue. E todos os dias tentar jogar me deixa burnoutado. 5 turnos, senhor Portelada. Assim, pelo visto, né, a sua agenda mágica não tá tão cheia mais, mas conte aí. Quais seus planos para a magia? Joguei o Mensal BR, não classifiquei pro top 8 esse mês, infelizmente. E tô jogando o pod Mensal Gringo. Hoje eu faço minha última partida, hoje é domingo, dia 18, né, dia da gravação. E tô 3-1. Perdi pra um Encantress, nos detalhes, a partida foi 2-1. E tava indo bem, só que eu precisava achar as cartas pra finalizar minha vitória, e eu dei um falta ficção que foi pra 4 lands e uma counterspell. E eu tava precisando achar ou um replenish
ou um Parallax Tide, ou um selo branco. E ainda tinham 3 selos no deck, 2 Parallax Tide, 3 Replenish. Não consegui, e o oponente acabou virando. Um impulso também me ajudava a cavar mais. Ganhei de um Stasis, ganhei de um Goblins, e ganhei de algum outro deck que eu não tô lembrando agora. Foram 3 vitórias e 1 derrota. E aí eu tenho essa última partida e eu vou descobrir o que vai acontecer. Talvez um 4-1 eu classifique, talvez não. Mas eu até que me animei pra jogar de Replenish de novo. É um deck divertido. Mas vamos ver. Se eu jogar o mensal BR mês que vem, não vai ser de Stasis, talvez Replenish, talvez não. E por enquanto é isso. Eu continuo no meu hiato dos Magics. Ainda tô tentando reorganizar meu tempo livre. Eu acho que eu vou dar prioridade pra fazer os vídeos que eu tô devendo aí desde o começo do canal, né? Sim, eu inclusive tô devendo também. Faz mais 2 semanas que não sai vídeo novo. Falta a minha última partida do top 4 do mês passado, que tá em processo de edição, mas aí chegou um tal de Lords of the Fallen. Eu tô jogando um pouco mais de videogame no meu tempo livre do que editando vídeos, mas essa semana acho que sai. Eu gravei uma introdução geral sobre a série que a gente vai fazer de história das edições, e gravei o primeiro episódio sobre a 4ª edição. Achei horrível, porque todo mundo acha horrível ouvir a própria voz e ver a própria cara. Mas eu preciso ver se realmente tá horrível ou se é nóia minha. Antes de terminar esse episódio e gravar os próximos. Já tá muita coisa escrita aqui pra eu fazer das próximas edições, né? Pelo menos até Aliança já tá tudo meio pronto. Mas assim, resolvendo esse problema de autoimagem, vai sair. E já pensei em outra série pra lançar. Não sei se em paralelo ou esperar essa aí terminar. Acho que isso aí pode demorar bastante tempo, né? Provavelmente vai ser em paralelo. Então é isso. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Acompanhe a gente. Compartilhe esse episódio se você gostou. Especialmente em grupos locais, assim, tipo, pra gente chegar em pessoas que a gente não chegaria normalmente. Eu acho que a gente atingiria muito gente que não é tão investida de ficar só pensando em Magic o tempo todo, né? Tipo, às vezes um grupo menor, assim, tipo, mais casual, a gente fala da vida, né? Sim, vários assuntos não são específicos do Pré-Modern. Esse mesmo vale a pena pra qualquer pessoa que joga Magic ou que vive até. Se você, além de jogar Magic, você tem uma vida, mande isso pras pessoas que você se importa. E siga a gente onde quer que você ouça o seu podcast. Siga a gente no YouTube, que além dos podcasts temos os vídeos que estão sendo lançados esporadicamente, mas eles estão sendo lançados sempre que der. E se você acha que vale bastante, eu acho que vale. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo, Portelada? É um bom acordo. Você pode apoiar a gente a partir de R$5 no catarse.me/Ringue dos Bárbaros. A gente está formando nossa comunidade por lá. A gente tem sorteios. Quando a gente tiver mais gente, vai ter mais coisa para ser feito. Então, tipo, cada pessoa que entra é uma pessoa a mais pra gente poder ter ideias. E principalmente formar uma comunidade, que é a melhor parte do Magic. Como te achamos pelas internets afora? Cara, geralmente no Threads. É o underline F Portelada no Threads. Mas, cara, eu tô num grupão. Basicamente, se falar de café, eu tô por lá. Então, tamo junto. E eu sou @Jaquele no Blue Sky. Ou no grupão também. Agora um pouco menos, porque eu tô ligeiramente mais ocupado. Mas você pode achar a gente aí, trocar uma ideia. E, né, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma crítica, menos se você quiser só xingar, aí você guarde pra você. Mas qualquer outra coisa, estamos abertos também no e-mail ringuedosbarbaros@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem com mais um round no nosso ringue.
Lembrei a última partida, foi Replant. Foi Replant Combo.